Oftalmologia para mim é tudo aquilo que eu sei e que eu pretendo até o final da minha vida poder participar. Sem os olhos, que é um dos sentidos da nossa vida, nós não conseguimos fazer nada, né? Sou de Uberaba, Minas Gerais, e vim de lá para Pato Branco há 48 anos atrás, eu e minha mulher. E eu pensava em trabalhar durante 2 anos e ir embora. A cidade me acolheu tão bem que eu resolvi ficar. Eu ia fazer arquitetura. Nessa época, meu pai tinha um bar pequeno, e que ele sustentava a família através desse bar pequeno. E a minha família não tinha condições de me sustentar fora da cidade. Dessa maneira, eu comecei a pensar sobre a possibilidade de fazer medicina. Fiz cursinho na época e passei, graças a Deus eu passei. Nós não tínhamos condições de me sustentar. E a primeira coisa que me passou é porque eu gostava muito de física e eu fui ser professor de física. E dentre as coisas que eu gostava de física, tinha uma matéria chamada termologia e ótica. Fui começando a me especializar na parte de ótica. A oftalmologia é praticamente pura física ótica, né? Então eu uni o útil ao agradável. Então era uma época um pouco difícil, mas quando você tem vontade de fazer aquilo que você quer, não existe empecilhos. Eu trabalhava junto no consultório de um professor meu e ele nos orientava. Um belo dia ele me apareceu com uma revista de oftalmologia mesmo, e essa revista falava sobre Pato Branco, que precisava-se de médicos oftalmologistas numa cidade do interior do Paraná chamada Pato Branco. Eu nem sabia, nem conhecia. Aliás, nessa época eu não conhecia o Paraná. E por felicidade eu telefonei aqui, a oferta era tão boa que era irrecusável na época. Era 1974, eu vim, era 7 de setembro. Um frio violento. Eu lembro até hoje, eu tinha um Fusquinha na época. Nós tivemos que comprar corrente para colocar no carro, nas rodas do carro, para a gente poder trafegar. Oculista, foi a primeira placa porque eu ganhei aquela placa, porque eu não tinha condições de comprar, e teve uma pessoa que me ofertou, falou, olha, eu vou te dar uma placa escrita oculista, porque naquela época oculista era o sinônimo de oftalmologista, tá? Eu coloquei até assim, clínica de olhos, escrito oculista, Dr. Marco Antônio Pires. Nessa época eu operava aqui na Policlínica. Eu via uma situação que eu pudesse fazer um aumento das condições que precisava a cidade. E foi me aventada a hipótese de eu poder fazer um centro cirúrgico próprio. Eu comecei a fazer esse centro cirúrgico, baseado nele eu fui crescendo. Eu sempre almocei em casa, eu nunca deixei de almoçar um dia em casa. Reunia toda a família e a gente conversava muito, porque a minha mulher trabalhava conosco. E por causa disso, a conversa era fluente todo dia, era olho, e meus filhos fizeram medicina. O meu pai, ele nunca foi insistente para a gente fazer nem a faculdade de medicina e muito menos de oftalmologia também, mas acho que é um caminho que aconteceu naturalmente. Nunca meu pai chegou para mim ou para qualquer um de nós, faça oftalmologia. Acho que foi uma coisa automática. Então tem um pouco de influência familiar, claro, né? Não dá para falar que não tem. E também tem a questão de você notar aquilo que você tem um dom para, né, ao longo do tempo, tem que ter uma sensibilidade de saber o que você vai ser melhor ou não, né? Acho que eu e meus irmãos, a gente sempre fomos grandes amigos, né? E sempre com grande respeito, né? Mesmo sendo sócios, a gente se dá muito bem e acho que é uma continuidade do que foi a nossa infância. Fala. Eu sou Eduardo, esse que é o Marcelo, esse que é o Mário, esse que é o Guilherme. Quantos aninhos você tem, Eduardo? 4. E o Marcelo? 2. Meu pai sempre trabalhou bastante, apesar disso, ele sempre foi muito presente. Meu pai é um grande amigo meu, além de educador, né, da função de pai. Ele é um grande amigo, eu respeito muito ele, admiro muito ele como pessoa, né? Essa empatia que ele tem com as pessoas, né? Ele trata o ser humano de forma igual. Eu acho que se eu conseguir
ser o mesmo ser humano dele, eu estou muito satisfeito, né? E feliz, né? Eu acho que isso é uma palavra que talvez é a maior influência que a gente teve, foi ver a felicidade mesmo. Você via que era árduo, difícil, mas ao mesmo tempo era recompensador, né? Assim. Nossa, é uma glória violenta, né? Ter os 3 filhos como oftalmo, trabalhar junto, eu não tinha coisa melhor para me enaltecer, para me vangloriar, do que o que eles me fizeram, né? Que eu tanto queria, né? Filme vai emprestar pra Fátima com uma Ontem ficou bem pra boa você. Mesmo? Agora vem cá, olha aqui. Olha. Eu vou só levar ele até ali. Tá ótimo. Vai, cá. A artista já fez o papel. Minha mãe é o pilar da família, né? Ela é a estrutura da família. Sempre foi, na parte profissional, o braço direito, né? E como mãe, ela sempre foi um exemplo de força, né? Sempre buscando educar a gente da melhor forma possível. E a partir do momento que ela percebeu que meu pai precisava de um apoio profissional, ela se juntou mesmo. Então ela ficava não só cuidando dos filhos, dos 4 filhos, como também ao lado do meu pai, né? Minha mãe sempre foi, e continua sendo, aliás, com seus 73 anos de idade, o braço direito do hospital, né? A gente brinca aí que se não fosse ela, meu pai não teria conseguido chegar onde chegou. Eu acho que se tem uma pessoa que vai estar mais feliz hoje, assim, talvez até mais do que nós, é minha mãe, assim, porque ela sabe como que eles chegaram em Pato Branco, como que foi a primeira clínica, tudo que eles tiveram que passar, né, para chegar nesse momento. Ela que foi a minha... Não é braço direito, não, nem esquerdo, não. Ela foi meu coração que ela orientou, porque ela tem uma noção, uma condição de vivência muito grande. E eu acho que ela me norteou para muita coisa boa, ela me orientava. Ela. Com a chegada dos meus filhos, aí eles nos deu condições da gente crescer e pensar em fazer um hospital de olhos. Compramos o terreno, onde é atualmente o hospital, e do terreno a gente começou a pensar em construir um hospital maior, em melhores condições, porque aqui já estava muito humilde para a época. E aí o projeto do Hospital de Olhos mesmo, né? Ele se inicia ali nos anos de 2013, mais ou menos 2014, quando a gente começou a perceber que a gente estava no espaço físico pequeno para a demanda que a gente tinha. Tanto eu quanto os irmãos, a gente sempre está realmente em busca de melhorar, na realidade, né? Ser um serviço de excelência mesmo. O Hospital dos Olhos, assim, na parte profissional, né, não vai mudar em nada, né? Porque eu acho que a gente vai manter o padrão. Mas eu acho que muda na estrutura, né? Inovação, equipe. Eu acho que o Hospital de Olhos, a partir de agora, ele está indo para um caminho de um hospital de olhos de grande porte, como Curitiba, Cascavel, buscando a satisfação, principalmente, do paciente, né? O novo hospital é, na verdade, a concretização de um sonho dos meus pais e daí que acabou passando para a gente também. Então, eu acho que o meu pai, ele sempre mereceu ter uma estrutura dele, unicamente dele e moderna, com bastante espaço também. O paciente se sentir ali que está numa estrutura e num corpo clínico que condiz, né, com aquilo que está sendo prometido. Sem o paciente a gente não é nada, né? A gente não vai em congresso, tenta melhorar a tecnologia, melhorar a técnica, se não for pelo paciente. O maior respeito do mundo por um paciente, né? Porque ele está ali, ele está dando a visão dele para você, né? E ele te coloca você como a pessoa que ele mais confia no mundo, né? Então você tem que ter muito respeito pelo paciente, né? Um respeito assim absurdo. O paciente de Pato Branco e precisa ser exigente, na realidade, né? Então, e a gente, portanto, a gente precisa ser melhores médicos. O meu trabalho é para isso, né? Para estar ajudando as pessoas de alguma maneira. Então, o paciente é uma oportunidade de eu demonstrar o meu conhecimento e, enfim, poder ajudar mesmo, né? É o motivo de eu acordar todo dia para vir para o consultório. A gente tem que ter em mente que felicidade
é aquilo que você faz ao próximo, não só a si mesmo. Que uma pessoa seja feliz por um ato que você praticou. Se você perguntar o que é o Hospital de Olhos para mim hoje, é a soma de toda uma dedicação familiar. Na verdade, é o triunfo. Tá difícil de dormir, assim, sabe? Porque realmente a gente esperava bastante esse momento. Quero é poder trabalhar melhor e mais a cada dia. E a gente está dando o nosso melhor no sentido de tanto investimento em estrutura quanto equipamentos, né? Então isso só tem a trazer benefícios para a população, né? O meu pensamento é crescer, para dar condição ótima de assistência ao povo de Pato Branco, porque eu fui muito bem recebido nesses 48 anos que eu estou aqui. Eu devo isso para o povo de Pato Branco.